A palavra de hoje, né, vai falar sobre isso, né? Quando o povo foram interrogar ali Moisés, perguntar coisas, e Deus disse: por que eles estão perguntando? Porque eles estão me interrogando. Diga a eles que avante, diga a eles que marche. Amém? Jardel veio só confirmar, porque quando a gente vem para cá, a gente fica naquela, né? Meu Deus, será que é isso mesmo que Deus quer falar, né? A igreja. E o Senhor usa os servos dele para confirmar e dizer: é isso mesmo que eu quero, né? Jardel começou dizendo: todo espírito de medo saia deste lugar. Nós vamos falar, obrigada, Francimar, sobre isso essa noite, sobre medos, amém? Mas nós vamos falar sobre um alto refúgio que está pronto para tirar de nós todo medo, amém? Nos dá tranquilidade, paz e abundância, amém? Abra aí a palavra do Senhor, vamos ler, amém? No livro de Salmos, quem for encontrando, vá ficando de pé e vá glorificando a Deus, amém? Pela palavra dele, por nós podermos ter acesso, amém? Não tem ninguém ali fora, como é em outros países, né? Como na China, que nem no celular, um aplicativo você pode ter da palavra, que se você for ter, você é perseguido. Aqui nós temos livre acesso, amém? Quem for encontrando, Salmos 27, vá glorificando o nome do Senhor e nós vamos ler a palavra de Deus, amém? Vamos ler Salmo, capítulo 27, versículo 1. Eu preguei sobre isso hoje na rádio. O Senhor me falava grandemente ao meu coração sobre temores, sobre medo. Nós vamos ler e depois eu vou dar o tema da pregação essa noite. Mas vamos ler juntos Salmo 27, versículo 1, que diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é o meu forte refúgio. A quem temerei? Vamos ler juntos, todo mundo junto, vamos lá? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Ou a quem temerei? Eu não sei se você está, eu não vou dizer sentindo, porque nem sempre a gente sente. Mas eu creio que você está percebendo que há algo da parte de Deus pairando sobre este lugar. Deus está fazendo essa noite. Deus está fazendo, Jardel. Tudo que Ele disse com você aqui, que Ele ministrou. Enquanto a palavra está sendo lida, explanada, exposta, Claudinha, acontece coisas grandiosas no mundo espiritual. Por mais que nós não vejamos, a Bíblia diz que as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. Tem coisas acontecendo no mundo espiritual. Tem coisas acontecendo no mundo espiritual. Amém, Paulo? Tem coisas acontecendo da parte de Deus, porque Ele é quem tem poder para mover o espiritual. Nós não temos poder, mas Ele é poderoso, Joicinha, para fazer infinitamente mais aquilo que nós pedimos ou pensamos. Amém? Mas nós lemos, né? Salmos 27, 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Amém? O tema da palavra essa noite é: o medo paralisa, a esperança impulsiona. Amém? O medo paralisa, porém a esperança impulsiona. O que é paralisa? Para, estaciona, neutraliza,
E essa palavra neutraliza me chamou a atenção. O medo, ele paralisa. O medo, ele nos faz ficarmos parados, Júnior. Quando o medo chega, a gente até quer, mas a gente não consegue dar passos avante. E ele neutraliza, ele não só estaciona, ele não só paralisa, ele neutraliza. E o que é algo neutralizado? É algo que perdeu as forças. O medo, Thales, ele nos faz perdermos as forças. Eu já me senti assim várias vezes. Não sei se você em algum momento da sua vida já se sentiu assim. Paralisado. Estacionado, né, Ilmara? Neutralizado. Você não encontra mais forças, né, tio Almir, para continuar. Para fazer isso que Jardel disse, avante, né, Ana Marta, à frente. Mas o medo estaciona. O medo nos paralisa. O medo nos neutraliza. O medo tira de nós as forças do Senhor. Mas a esperança, ela dá impulso, ela dá coragem, ela dá força, ela dá intrepidez. E mesmo sem conseguir, você é impulsionado por aquilo aí. Mesmo fraco, Claudinha, você é impulsionado. Eu vou, porque eu creio, eu confio, eu me apego à palavra, eu me apego às promessas do que Jesus já falou. Mas em outrora, se eu der lugar ao medo, eu vou ficar neutralizado, eu vou perder as forças, eu vou ficar fraco e eu não vou conseguir avançar, Jardel. Eu não vou conseguir ir avante. Primeiro ponto, o medo neutraliza, mas enfrente-o. Diga para quem está do seu lado, o medo neutraliza, mas enfrente. Enfrente os medos. Enfrente. Não fique neutralizado. Não fique estacionado, extasiado, paralisado. Esses dias, diante de tudo o que aconteceu com a amada e querida Fabiola, eu tive uma crise de ansiedade. Coisas que eu nunca tinha tido. Mexeu muito comigo. E eu precisei ir uma viagem para tentar amenizar, né, a situação. Emanuel disse, Manoel, vamos a Natal. Eu disse, meu filho, eu não estou com cabeça de viajar, de me divertir. Não, vamos, só para a gente se distrair. Fomos. Entramos no Jeep da alegria. No Jeep amarelo, Claudinha. Sem banco atrás, meu marido adaptou 2 bancos. Jojó ficou uma benção, os bancos adaptados. Pensa numa benção, Jardel, uns bancos que tem de trilha. Mãe, eu disse, rapaz, nunca tinha vindo um negócio tão bom, nem dor nas costas, mãe teve. Entramos, Pauliana, dentro desse Jeep. Fomos para Natal, Thales, por dentro. Por dentro do mato, fazendo trilha. Sercorá. E eu não sei nem a cidade. Sei que terminamos em São Miguel do Gostoso. E foi São Miguel do Gostoso. Por dentro, viu? Saímos de 8 horas da manhã, chegamos na pousada de 10 da noite. De tanto fazer trilha, não aguentava mais não, já estava cansada, né? Mas fui. E o medo, né, daqueles dias difíceis, dessa situação, dessa batalha que nós estamos enfrentando, mas que Deus está nos dando vitória. Todo dia é um milagre. Você pode glorificar a Deus aí pela vida de Fabiola e pelos milagres que Deus tem feito na vida dela. Os médicos dão um diagnóstico, Jesus vem e faz totalmente diferente. No tempo certo, tia França vai dar o testemunho aqui. Jean vai estar aqui, Fabiola vai estar aqui, vai estar todo mundo aqui testemunhando isso para a glória de Deus, porque não tem explicação, é Deus. Deus está contrariando a medicina desde o dia do acidente. A medicina diz um negócio, no outro dia é totalmente diferente. Nosso Deus é assim, mas vamos voltar, né? O medo neutraliza, mas nós precisamos enfrentar.
E entramos dentro desse Jeep. Vamos para Natal por dentro, vamos. E fomos. Só que o medo queria me neutralizar, irmã Kika, me parar, né? Eu não tinha forças, eu estava ali para os meus familiares, para a maninha, né? Para Emanuel sorrindo. Mas só eu sabia, Claudinha, como eu estava por dentro. Tudo naquela viagem me causava medo. E o mar, eu olhava para o céu, estava tudo azul, eu dizia, pronto, vai dar um temporário, nós vamos ficar aqui, como é que nós vamos dormir? Com essas meninas aqui, com manhã sentadas, se fosse eu e a Emanuel montava barraca, que leva barraca, jipeiranda com tudo, minha gente. E eu disse, agora, tudo me causava medo, porque eu estava neutralizada. Eu estava sem forças. O medo de acontecer, de chegar notícias para mim, estão entendendo, né? De chegar notícias que tinham acontecido determinadas coisas, me fazia parar. E eu olhava para o céu, e ninguém sabia, né? E eu olhava para o céu e eu dizia, ai meu Deus, lá vem um temporal, e agora? Nós vamos ficar aqui nesse carro. Aí passava, chegava lá na frente, não pegava uma chuva. Deus dizia, nem tudo que você pensa acontece. E o medo, ele nos faz meditarmos, premeditarmos um futuro que 90% das vezes não acontece aquilo que a gente acha que vai acontecer. É ou não é? É ou não é, igreja, desse jeito? A mente da gente cria tanto medo, faz eu dizer, ai, uma tempestade, não aconteceu nada disso. E eu dizia, meu Deus, para que eu vim essa viagem eu desse jeito? Deus dizia, porque você precisa aprender algumas coisas nessa viagem. E fui, né, Claudinha? E fomos e paramos no meio do tempo e almoçamos, montamos mesa. Mopa levou uma mesa, era lá no meio do tempo, sem nem onde eu estava, Jojo. Por dentro aí dessas estradas, por dentro, fomos por dentro. Aí paramos 2 horas, almoçamos. E o medo corroendo, né, por dentro, Mara. Só que aparentemente, Emanuel, bom demais, né, Emanuel? Eu digo, ai meu Deus, como é bom, meu filho, estou amando. Porque eu estava gostando, mas cheia de medo. Estão entendendo, né, o mistério? Aí chegamos em Natal, né? Andamos lá, quase não chega em... Qual é aquela cidadezinha depois de São Miguel do Gostoso? Galinhos. É Galinhos? Para chegar em Galinhos, por dentro, que nós quase não chegamos. Eu digo, estou perdida. Aí lá vinha o quê? Me neutralizar? O medo. Eu digo, pronto, se perdemos, o GPS não prestava, não dava torre de celular. Eu digo, agora andamos o dia todo, para 7 horas da noite, tá perdida. Olhava para o canto, só tinha as torres eólicas, aquele negócio. Eu digo, agora não tem mais nada aqui para nós jantar. E agora a menina toma leite e o medo me corroendo. Aí a mente, né, fica a mil e é perigoso e assalto e a mente criando coisa. E o medo me neutralizando, roubando minhas forças, Jardel. E eu já ficando sem força, mas não ia dizer nada, né, para não piorar a situação. Tudo bem, obrigado, né? Sei que chegamos em São Miguel do Gostoso. Quando chegamos em São Miguel, disseram, pronto, agora nós... em Galinhos, nós vamos voltar para São Miguel por dentro, pela beira-mar. Eu digo, pronto, é agora que a maré vai subir e vai levar nós tudo dentro desse jipe. Claro. Gente, talvez eu contando, vocês não tenham noção dos meus medos. Isso, 8 horas da noite, nós na beira-mar, bem 20 jipe, os carros, os meninos de Currais Novos, que era uma tropa. A gente foi só nós, mas eles já estavam lá aguardando a gente, lá em Galinhos. E aí eu disse, Emanuel, aí eu não ia, né, preocupar ele, eu disse, Emanuel, tem perigo da maré subir e levar nós, porque quem já viu na internet aqui, a maré sobe e os carros são levados, né? Ângela, eu olhava para o mar, gente, 8 horas da noite, Lúcio Flávio, no carro amarelo. Eu olhava para o mar, eu digo, que ver, vinha uma onda, aí me dava uma tremedeira, Claudinha, eu digo, ai meu Deus, agora que nós vai levar nós tudo. Emanuel, e a maré? Ele dizia, Monaíla, se a maré tivesse alta, eu não estava aqui não, a maré está baixa, vamos seguir. Se perdemos, andamos 40 quilômetros que não era para andar, enfim, chegamos na pousada de 10 horas da noite. Parei num canto lá, uma mulher teve misericórdia, Eloá cheia de areia, disse, minha filha, entrar aqui para dar um banho na sua filha. Entrei, dei banho em Eloá. E Eloá nunca tinha ido uma viagem longa, para a glória de Deus, não teve estresse nenhum. Eloá e Sara dormiram o caminho todinho, foi só bênção. Mas por que eu estou dando esse testemunho, para concluir esse testemunho? Porque o medo me neutralizou, o medo tirou de mim as minhas forças e criou coisas que eu achava que ia acontecer. Talvez você esses dias está pensando em coisas que vai acontecer amanhã e está roubando a sua paz. Ei, quem é você para premeditar o seu futuro? Se a Bíblia diz, basta cada dia o seu próprio mal. Só quem sabe do nosso futuro é
Deus. Então não deixe o medo te neutralizar, enfrente os medos. Deus dizia, foi preciso você vir essa viagem para você aprender que nem tudo que você acha que vai acontecer, acontece. Deus falava comigo, tá vendo, você veio, você passou por tudo isso para ver que nem sempre o que a sua mente diz que vai acontecer, acontece. Nada do que eu tive medo aconteceu. A viagem foi tudo na paz do Senhor Jesus. Abra aí a Bíblia em Salmos 55, vá um pouquinho para frente. Não deixe sua mente estar criando coisas e roubando a sua paz, não. Não deixe o medo neutralizar, roubar as suas forças, não. Enfrente-o. Amém? Com a palavra de Deus. Salmos 55, 4 e 5. Aqui vai falar do salmista, ele estava sentindo medo. Ai, eu sou crente, eu sou a Mulher Maravilha, eu sou a menina do louvor, eu sou diaconisa, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu não tenho medo? Não concordo. Nós somos seres humanos e nós temos medos. Nós passamos por dias de vitórias? Sim, mas nós passamos por dias difíceis, né? Onde o medo quer nos parar, nos neutralizar, tirar de nós toda a força. Mas Jesus, ele quer que você enfrente na força dele, porque ele tem força para você superar todos os seus medos. E olha o que o salmista dizia, Salmo 55, versículo 4. O meu coração está acelerado. Ei, quando o medo chega, a primeira coisa que faz é o coração fazer o quê? É? O seu é assim, o meu é. O seu é? Né? O coração dá uma acelerada. Ai, eu vou precisar ir para o cardiologista. Não, queridos, é porque acelera mesmo, viu? Mas precisar ir para o cardiologista, amém. Cardiologista é bênção, viu? Em nome de Jesus. O meu coração está acelerado. Os pavores da morte me assaltam. 5. Temor e tremor me dominam. O medo me tomou. O medo tomou conta de mim. O salmista estava dominado pelo medo. Com certeza o salmista aqui estava neutralizado, Claudinha. Estava sem forças porque o medo tinha tomado, né, uma proporção ali na vida dele. Por que eu trouxe isso do salmista? Para a gente ver que na Bíblia, a Bíblia vai relatar de homens de Deus, né, que passaram por situações de medo. Então ter medo não é pecado, amém? Mas a gente não pode deixar o medo neutralizar, roubar de nós as nossas forças, amém? Vamos lá para a leitura bíblica de ontem. Deus falou muito comigo em Êxodo 14, a travessia do mar. Deus me levou ao mar, ali, lá de Galinhos, de São Miguel, para me mostrar coisas, amém? O mesmo Deus que abriu o mar vermelho é o Deus que abre mar para nós hoje, amém? Ainda Ele continua sendo o mesmo Deus. Êxodo, capítulo 14, versículo 10, que vai falar sobre a travessia do mar. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados, clamaram ao Senhor. Vamos ficar aqui nesse 10. Né? Nos versículos anteriores do verso 14, do capítulo 14, vai falar que Faraó, ele tinha levado ali carros de guerras, né? Inclusive 600 dos melhores carros de guerra. Né? Então era uma tropa ali grande que estava indo de Faraó perseguir os israelitas. E, irmã Fátima, quando aquele povo olharam para trás, que viram aquela tropa de Faraó gigante, eles tiveram o quê? Medo. Os israelitas, quem é os israelitas de hoje? Eu e você, né? Então a Bíblia relata aqui em Êxodo que os israelitas, eles ficaram atemorizados. Eu fiquei pensando nessa cena hoje lá em casa. Eu digo, meu Deus do céu. E hoje não é diferente. Nós passamos situações que nos causam, temor, medo. Nós ficamos... Ai, eu fiquei ali naquele mar. Eu digo, ai meu Deus, vai subir a maré e vai levar nós. Eu fiquei aterrorizada. Eu fiquei com medo de morrer e minha família todinha ali morrer também, juntamente comigo. E os israelitas, eles estavam aterrorizados e eles clamaram ao Senhor. 11. Disseram a Moisés:
Foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? Eu disse, Deus, foi para isso que eu vim essa viagem. Ei, a gente olha aqui para os israelitas e diz, ô povo reclamão, mas não brinque não, que tem hora que a gente é pior do que eles. Tem hora que a gente tá igualzinho ou piorzinho, fazer que nem o outro do que eles. E eu, Claudinha, Deus, eu vim para essa viagem, passar esse perrengue todinho. Tinha diferença na reclamação aqui dos israelitas? Não tinha diferença. E Deus disse, eu lhe trouxe aqui, minha filha, para você aprender que nem tudo que você pensa acontece. Nem tudo que o medo traz a você acontece. E a continuação, né, eles disseram, o que você fez conosco, tirando-nos de lá, 12. Já lhe tínhamos dito no Egito, deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto? Às vezes a gente diz, Deus, eu estava naquele negócio tão bom, porque o Senhor tirou e me trouxe para aqui para eu passar esses perrengues e esses aperreios. Não pergunte não. Deus está te ensinando a ser forte, como diz aquele louvor, amém? Deus está extraindo de você força, coragem. 13. Moisés respondeu ao povo, não tenha medo. Hoje eu estou aqui como Moisés, para dizer, para declarar a palavra como Moisés declarou e te dizer, não tenha medo. Fique firme e vejam o livramento que o Senhor lhe trará hoje. Não deixe o medo neutralizar, roubar suas forças, porque Deus tem livramento para a sua vida. Deus tem livramento para essa causa difícil. O Senhor lhe trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje veem. O Senhor lutará por vocês. Tão somente acalmem-se. Amém? Você pode receber essa palavra essa noite? Tão somente acalme-se. Mas como se acalmar se o medo rouba de nós as forças, neutraliza, estaciona, nos faz parar? Através da oração, através da palavra de Deus, nós vamos conseguir avançar, se acalmar. Esses dias eu vi um psiquiatra dizendo algo que me marcou muito. Ismael Sobrinho é um psiquiatra cristão. Eu sigo ele no Instagram. E ele disse assim que às vezes quando a gente está vivendo um problema, a gente corre para um lado que é uma notícia, né? Corre para um lado que é outra notícia. A gente vai para as redes sociais, a gente vai pesquisar no Google, a gente faz isso, a gente faz aquilo. Mas a gente não vai para o quarto orar. E eu vivi isso esses dias. Com essa luta que nós estamos enfrentando com Fabíola. Tinha dias que eu ligava para o Valfredo e eu, Jean e tia França e Assuero, isso e aquilo, mas o médico disse isso, o diagnóstico, a tomografia. Mas eu não estava indo para os pés de Jesus dizer, e aí Jesus, qual o seu diagnóstico? Né? Aí aparecia no grupo lá só glorificando a Deus, mas só Deus sabia como estava o meu coração. Só Deus sabia os medos que eu tinha quando o Henry me abraçava. Quando eu me deitava, que eu pegava Eloá, eu dizia, Senhor, concede a vida a ela para ela cuidar dos filhos dela. E o medo queria me parar. E eu ia atrás de notícias e eu ligava. E eu fazia isso, eu fazia aquilo, até o dia que eu assisti uma pregação sobre ansiedade. Porque eu nunca tinha sentido, Paulo. Mas eu já estava com os medos. Tudo me causava medo. Se eu olhasse para ele lá numa cadeira, eu já tinha medo da cadeira cair, bater na cabeça. Enfim, coisas que a gente lidar, né? Normal, quando a gente está com algum problema. Parece que tudo causa medo, Jardel, na gente. Tudo me causava medo, tudo. E eu me apeguei a isso, né? Aí ler a Bíblia, aí ler a palavra. Né? Eu lembro que quando Sara estava no hospital, né? E hoje eu lendo no Instagram que está faltando UTI, né? Para as crianças, não é só hoje
que há mais de um ano atrás, quando começou a pandemia, já não tinha vaga nas UTIs. E Sara precisou de uma UTI lá no Maria Alice. Minha filha estava nas últimas. E não teve vaga na UTI. E os médicos não me disseram para mim não se apavorar. E eu lembro que eu tinha medo de ler a Bíblia, porque eu tinha medo de Jesus dizer, Ângela, que ia levar ela. E às vezes o medo nos estaciona, quer nos parar até de nós lermos a Bíblia. Às vezes o medo, ele quer estacionar, ele quer nos fazer parar até de nós nos alimentarmos da palavra. E no dia que eu peguei a Bíblia, Fátima, parece loucura. Era aquele trecho de quando Jesus estava com os ladrões. E ele dizia que ainda hoje no paraíso ele estaria. Eu digo, Deus, o Senhor está dizendo que vai levar minha filha hoje. E eu comecei a chorar ali naquele quarto do Maria Alice. E eu disse assim, Deus, se o Senhor quiser levar Sara, quem sou eu para impedir? Meu coração sangrava, meu coração doía, eu olhando ali para ela. E eu dizendo, se Deus quiser levá-la, quem sou eu para impedir? Mas o medo me, eu dizia, não vou ler mais a Bíblia não, Jesus já disse que ia levar. E ligava para a Ilmara, meu Deus, e Ilmara, o pastor e a pastora eram minhas estacas. E eu lembro que Deus usou uma mulher lá que eu nunca vi, aquela mulher para dizer que não ia ser para a morte, né? Aquela adoecimento de Sara. Mas quando eu entendi, né, que se Deus quisesse, Carmelita, levar ela, ele continuava sendo Deus, eu não ia impedir, Sara começou a melhorar. Foi assim, ó. Começou a melhorar, e começou a melhorar, e começou a melhorar, e teve alta. Mas eu precisei entender que se Deus quisesse levá-la, ele levava, né? E por que eu estou dizendo isso? Porque a gente precisa acalmar o nosso coração e também estar preparado para a vontade de Deus. Tem coisas que nós queremos, mas não vai fazer bem para a gente, né? Determinadas coisas. E às vezes Deus tira, né? Às vezes Deus... Esses dias eu vi algo da pastora que faleceu com câncer, Ludmila, né? E esses dias Ismael Sobrinho botou, porque tem gente que fica na internet, gente, interrogando, era crente, era pastora, né? Era isso, aquilo, e morreu com câncer. E a filha dela disse, a cura da minha mãe foi para a glória. Porque lá ela não vai ter dor, não vai ter choro, né? Ela não deixou o medo neutralizar. Elas não deixaram o medo parar elas, né? Elas apenas creram, né? Enfrentaram ali o medo, crendo que Deus tinha o melhor para a vida dela. Mas vamos voltar para Êxodo, amém? Então Deus disse, né, a Moisés, diga a eles que se acalmem. Disse então o Senhor a Moisés, por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que Jardel, avante. Diga aos israelitas que marche. Ei, essa noite não deixe o medo te parar não. Marche, siga, prossiga, vá em frente. Segundo ponto, a esperança e a confiança em Deus te impulsionam a superar e enfrentar os seus medos. O primeiro foi, o medo neutraliza, mas enfrente-o. E com a esperança e a confiança em Deus, você vai ser impulsionado a ir avante. Você vai ser impulsionado a não desistir. Amém, Gorete? A não desistir, a ir em frente, a ir, a vencer, a marchar, a seguir, a prosseguir. Abra em Salmos 34. Meu tempo já está acabando, vamos correr. Salmos 34:4 diz assim: busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus medos. Amém? Confie, tenha esperança em Deus, porque Ele vai livrar você de todos os seus medos, de todos os seus temores. Salmos 56. Salmo 56:3 diz assim: mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Vamos ler juntos?
Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Amém? Se apegue a essa palavra. Não deixe o medo te parar. Não deixe o medo neutralizar, roubar as forças, as suas forças. A força de Deus que habita em você. Mas creia como salmista e diga: quando eu estiver com medo, eu vou confiar em Deus. Amém? Confiar em Deus. Ainda tem um tempinho, né? Vamos lá. Então, traga à sua memória tudo o que lhe traz esperança. Não, mas eu acho melhor ficar vendo as notícias dos jornais. Não, mas eu acho melhor acordar e ir para o Instagram. Não, mas eu acho melhor ligar. Não, mas eu acho melhor isso. Traga à sua memória o que lhe traz esperança. E o que é que vai trazer esperança a você? A palavra de Deus é quem vai trazer esperança. Nos momentos de medo, nos momentos de temor. Aí no outro dia, né, eu com aquele medo todinho do mar me levar, no outro dia estava eu lá molhando meus pés na onda. Deus disse: tá vendo? Acalme-se. Tá vendo, Jardel? Nem tudo que a gente pensa acontece. Agora o coração medita e a mente, olha, vai acontecer isso, vai ser assim. Como é que eu vou dar conta? Como é que vai ser isso? E isso, e aquilo. Não vai acontecer. Calma, avante-se, acalme. A mente é Aparecida. Prossiga, persista no Senhor. Terceiro, as promessas de Deus para nós é um remédio que gera cura. Amém? As promessas de Deus, a palavra de Deus, aquilo que o Senhor lhe prometeu, se apegue a isso. Leia. Eu admiro Carmelita, ela quando trabalhava na assistência, a parede era cheia de versículo. E você chegava perto do computador para digitar um negócio, tinha um versículo. Porque nos momentos de medo, né, Carmel, de luta, ela bota ali a palavra. Porque ela traz à memória o que dá esperança. E a palavra de Deus, ela é esperança para nós. Amém? Persevere, avante, continue crendo nas promessas. Quais as promessas que Deus fez a você? Você lembra? Eu lembro de promessa que Deus fez quando eu fui casar. Está lá em Gênesis, os versículos tudinho. Eu lembro de todas e eu me apego, né, a isso. Das minhas filhas, Fátima, que eu ia orar, Deus me dava o versículo. Tenho todos os versículos antes. Você tem muitos, né, do casamento. Se apegue quando vier as lutas, as tribulações. Vamos se apegar àquilo que o Senhor nos prometeu. Ele é fiel para cumprir aquilo tudo que Ele nos promete, amém? Se apegue às promessas. Feliz o homem que persevera na oração. Abra lá em Tiago 1:12. Tiago 1:12, a parte A diz assim: feliz é o homem que persevera na provação. Está sendo provado, está sentindo medo, está difícil o negócio, persevere, amém? Olha o que diz: feliz é o homem que persevera na provação. Não deixe o medo neutralizar. Não deixe o medo te estacionar. Não deixe o medo parar. Enfrente o medo. Se apegue às promessas de Deus. Traga à sua memória a palavra, aquilo que te traz esperança. E não desista diante das provações. Avante, como disse o Senhor ali a Moisés. Abacuque. Se você não quiser abrir, faça só ouvir, que eu tenho 5 minutinhos. Abacuque 2, verso 3 diz assim: pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim, não falhará. Aí olha isso aqui. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Quais as promessas que o Senhor te fez? Se apegue a elas. Que ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Às vezes a gente acha, não, Deus está atrasado. Não, Deus esqueceu. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. E Ele não se atrasa, amém? Ele não se atrasa, como diz aqui Abacuque. Espere, porque Ele chega no tempo certo, na hora certa, amém? E quarto e último, para terminar: o medo nos faz duvidar de quem é Deus.
O medo nos faz duvidar de quem é Deus. Quando nós estamos neutralizados, né? Quando o medo ele tira de nós as forças, nós começamos a duvidar. Será? Como? Por quê? Comigo? Só comigo? Por que isso acontece comigo? Não, será que Deus existe? Será que Deus vai fazer? Será que foi Deus que prometeu? A principal inimiga da fé é a dúvida. E o medo, ele gera em nós dúvida. É ou não é? O medo é o contrário de confiança. Quando a gente está com medo, a gente desconfia, né? Não, mas eu confio em Deus. Mas quando eu estou com medo, eu desconfio. Claudio, eu fico, ai meu Deus, mas será que vai morrer? Ai meu Deus, mas será que vai ser isso? Ai meu Deus, o mar, será que vai levar? Cadê minha confiança, né? O medo rouba de nós essa esperança, essa confiança. Mas lembre lá de Abacuque, ele não se atrasa. Se apegue às promessas, se apegue à palavra, se apegue a tudo aquilo que Deus te prometeu. Ele não atrasa, ele chega no tempo certo. Se entregue por inteiro a esse perfeito amor. Quando o medo quiser fazer você duvidar de quem é Deus, sabe o que é que você vai fazer? Se render aos pés de Jesus. Não precisa abrir. A Bíblia diz em João 4,18 que 1 João 4,18, o amor lança fora todo medo. Quando o medo vier, se renda ao amor. Quem é o amor? Jesus. Quando o medo quiser te estacionar, te paralisar, roubar de você as forças, neutralizar, se renda a esse perfeito amor de 1 João 4,18. Porque o amor, ele vai lançar fora todo medo. Quando nós nos humilhamos, nos entregamos e vamos para os pés de Jesus. Eu ainda não vi um ir para os pés de Jesus e voltar de mãos vazias. Eu ainda não vi um crente que chora, que se derrama, não sair renovado da presença do Senhor. É ou não é? Por mais que depois a tristeza chegue de novo, porque nós somos realidade em Cristo, né? Tem hora que a gente tá só os cacos, só o Pai, e vai para os pés de Jesus, chora, 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 chora. Aí lê a Bíblia, aí sai renovado, né? Restaurado, porque ele, Jesus, o amor, ele tira, ele lança fora todo o medo. Amém? Não esqueça, o medo paralisa, mas a esperança impulsiona. Não seja paralisado, neutralizado, seja impulsionado pelas promessas de Deus, pela palavra de Deus. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde em nome de Jesus.